Congratulações a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja reinando em nossos corações e se espalhando por todas as partes do nosso planeta, especialmente nesse momento difícil que estamos passando, nesse momento de pandemia que estamos vivenciando, e que o Mestre Jesus, com certeza, está no comando, está conosco, zelando e velando por todos nós. É um enorme prazer estar aqui conversando com os irmãos do Centro Luz e Caridade, após tanto tempo de distanciamento, né? O isolamento social forçado e necessário para que possamos enfrentar essa doença nova que está exigindo novas condutas, novas atitudes de cada um de nós. Infelizmente não podemos nos congregar, infelizmente nós não podemos ter o contato físico que tanto gostamos. Mas pela graça de Deus, que permitiu ao homem o conhecimento, o desenvolvimento intelectual, atualmente nós temos ferramentas tecnológicas que nos permitem nos aproximar. Se não podemos conviver pessoalmente, fisicamente, nós podemos ainda conviver virtualmente através dessas ferramentas que nós precisamos utilizá-las. E esse é um momento para aprender a utilizá-las, porque através dessa ferramenta podemos continuar o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo. Através dessa ferramenta podemos continuar a receber instruções e orientações que são importantes para que possamos individualmente enfrentar esse momento difícil. Foi para mim um enorme prazer também, uma grande felicidade, ter sido convidado para fazer esse vídeo aqui, conversando um pouquinho com os irmãos acerca de mais um tópico do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro magnífico, maravilhoso, escrito pelo Mestre Kardec, sob a orientação, inspiração, intuição e direção dos espíritos superiores. Não há dúvida, meus irmãos, que esse livro hoje ele é um bálsamo em nossas vidas, é uma luz para iluminar o nosso caminho. E o Evangelho do Mestre Jesus é o norte, com o qual a humanidade pode prosseguir na sua difícil jornada evolutiva. Como dito por um antigo filósofo, se todos os livros do mundo se perdessem, se todo o conhecimento do mundo se esvaísse e só ficasse o Evangelho do Mestre Jesus, a humanidade estaria salva. Muito bem, meus irmãos. Nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, que é a fé. A fé, que sempre foi um dos temas centrais do Evangelho do Mestre Jesus. Por diversas passagens do seu Evangelho, o Mestre Jesus falou sobre a fé. Deu exemplos de fé ele próprio e tentou fazer a humanidade compreender a importância e o poder da fé. No entanto, infelizmente, nós, a humanidade, não fomos capazes de compreender a fé conforme pregada por Jesus. E ao longo dos séculos, nós conseguimos visualizar o quanto a humanidade minimizou o grande potencial da fé. Isso porque, ao longo dos séculos, né, após o Evangelho do Mestre, após o seu desencarne, a humanidade só conseguiu compreender o aspecto religioso da fé. A humanidade acabou associando fé com crenças religiosas. E a partir disso, confundiu fé com acreditar em dogmas. Conforme dito, minimizou as potencialidades da fé. E a fé? Será que a fé pregada por Jesus é somente isso? A fé pregada por Jesus
no seu Evangelho é somente o acreditar em dogmas? Quando eu falo acreditar em dogmas, meus irmãos, eu estou falando dogmas dos mais variados, né? Dogmas religiosos, dogmas políticos ou dogmas econômicos, dogmas científicos. Quaisquer dogmas é passível de ter fé. Mas a fé religiosa sempre foi entendida e confundida pela humanidade equivocadamente com a fé que Jesus pregou. Mas será que Jesus realmente pregou essa fé? Muito bem. Ao longo dos séculos, como eu disse, a fé sempre foi entendida dessa forma. No entanto, o Espiritismo, o advento do Espiritismo, veio trazer luzes a este tema. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, veio esclarecer. E como Consolador prometido, veio esclarecer o que Jesus nos falou, trazer luz aos seus ensinamentos, e veio expandir, dilatar os ensinamentos do Mestre em tantas outras consequências dos ensinamentos do Mestre. Não foi diferente com a fé. A doutrina espírita veio, sim, esclarecer e fazer compreender à humanidade qual o real sentido da fé pregada pelo Mestre Jesus. E por isso, Allan Kardec, sob a inspiração, intuição e direção dos Espíritos, dedicou um capítulo inteiro sobre a fé, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema: a fé transporta montanhas. Nesse capítulo, Kardec, repito, sob a inspiração e direção dos Espíritos, traz à humanidade a luz que precisávamos para compreender a fé da forma pregada pelo Mestre Jesus. E conforme bem explicado pelo Mestre Allan Kardec, um grande pedagogo com uma linguagem muito apaixonante e de fácil entendimento, veio nos esclarecer que a fé é muito mais do que acreditar em dogmas. É muito mais do que só crer em só crença religiosa, né? Na verdade, a fé é muito mais do que isso. A fé é um sentimento inato. É um sentimento, uma faculdade que temos no nosso íntimo. Cada um de nós nasceu com esse sentimento. Ele está lá dentro de nós em estado latente, assim como tantas outras virtudes do Espírito. Está lá quietinha, aguardando que cada um de nós possamos trabalhar no seu desenvolvimento, fazê-la eclodir dentro de nós e deixá-la se apoderar, dominar o nosso espírito. Na verdade, a doutrina espírita veio nos esclarecer que a fé é poderosa, é uma ferramenta, um instrumento poderosíssimo de evolução moral e espiritual. Por isso, eu convido a todos os irmãos a ler esse capítulo, se debruçar sobre ele, meditar sobre ele, meus irmãos, compreendê-lo, compreendendo o que é verdadeiramente a fé, o seu verdadeiro sentido, nós podemos permitir que essa ferramenta, que esse sentimento, que essa faculdade nos conduza no processo evolutivo. No entanto, nós não vamos focar, nosso trabalho não é em todo o capítulo. Na verdade, nós vamos tratar apenas de um tópico, que é a primeira instrução dos Espíritos, que está no tópico 11, e que Kardec subintitulou A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade.
A mensagem, meus irmãos, ela não é muito longa, né? Então eu vou lê-la calmamente para que nós possamos primeiro conhecer a mensagem e depois nós faremos alguns breves comentários acerca da mensagem. Essa mensagem foi do irmão José, espírito protetor, que ocorreu em Bordeaux em 1862. Diz assim o nosso irmão espiritual: a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem um homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier a abalá-la, em que se torna o edifício que construístes sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis. Que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham ou mesmo que não queriam tê-la. Enquanto há palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tendes, pois, a fé em tudo o que ela tem de bom e de belo, em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e esperai, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Como eu lhes disse, a mensagem não é longa, mas ela realmente tem muitos pontos extremamente importantes que podem fazer iluminar as nossas ideias e pode ser muito colaboradora no nosso processo evolutivo. Muito bem. O espírito protetor José, ele, logo no começo, no primeiro parágrafo, ele nos diz assim: mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. Aqui o espírito protetor, ele traz, talvez, a principal característica da fé. A fé, ela catapulta, ela impulsiona, ela faz desenvolver todas as virtudes divinas que nos conduzem à perfeição.
Um pouquinho mais abaixo, no terceiro parágrafo, no início, o Espírito assim completa a sua ideia. Divina inspiração de Deus desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. E aqui é bastante interessante que o Espírito, ele faz uma analogia entre fé e mãe, o que nos ajuda a compreender esse diferencial da fé. Assim como as mães, elas são responsáveis e participam ativamente do desenvolvimento intelectual, moral de seus filhos, a fé trabalha muito semelhantemente. A fé, ela tem a característica de despertar em cada um de nós os nossos nobres instintos, aquelas virtudes que estão inatas dentro de nós, que estão latentes dentro de nós. A fé é essa mola propulsora que impulsiona o desenvolvimento das virtudes que serão necessárias para nos tornar homens de bem, mulheres de bem, homens e mulheres de bem, não é? A fé tem essa força, esse poder de fazer desenvolver os nobres instintos do homem, necessários também para que haja a regeneração da humanidade. Então essa característica ela é marcante e ela é extremamente importante porque se nós compreendemos que a fé como sentimento, como faculdade inata, e quando trabalhada e desenvolvida dentro de nós, essa fé ela vai fazer eclodir também as demais virtudes. A título de exemplificação, tem que olhar na minha colinha aqui, o Espírito José, ele nos traz duas virtudes que ele exemplifica aqui, que são virtudes que vão nascer do desenvolvimento da fé. No terceiro parágrafo, desculpa, meus irmãos, no segundo parágrafo, o Espírito amigo nos fala assim: a esperança e a caridade são consequências da fé. Sim, meus irmãos, a esperança e a caridade são filhas da fé. São filhas porque esses dois sentimentos, essas duas virtudes, elas elas são desenvolvidas pela fé. E aí o Espírito nos ajuda a compreender isso quando ele fala assim: não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? O que esperar? Que esperança no futuro nós teremos, meus irmãos, se não tivermos fé no futuro? Se não tivermos fé nas promessas do Senhor? Se não tivermos fé nos desígnios de Deus? Vamos trazer para o cenário pandêmico que estamos vivendo hoje. Nós temos um cenário crítico, onde a humanidade vem assistindo a muitas almas serem ceifadas por uma doença nova. Uma doença que a humanidade ainda está tentando descobrir a sua cura. E no meio dessa crise sanitária, nós temos também uma crise econômica que está batendo as portas, que vai assolar o planeta. E especialmente no nosso país, nós ainda temos mergulhados nessa crise sanitária, nessa crise econômica, uma crise política, que vem tornando realmente o ambiente do nosso país extremamente volátil, um ambiente realmente pesado.
esperança de que iremos sair disso, esperança de que tudo vai melhorar. Meus irmãos, essa esperança somente estará arraigada dentro de nós se tivermos fé no futuro. Se realmente acreditarmos nos desígnios de Deus, se realmente acreditarmos que está nos desígnios de Deus a regeneração do nosso planeta, que se encontra nos desígnios de Deus, que esse planeta será regenerado e se tornará melhor. Somente a fé nesse futuro vai nos dar esperança. Vai nos dar a esperança que precisamos para enfrentar esse momento difícil. Por isso, meus irmãos, que a fé é ela que vai fazer desenvolver a esperança quando realmente acreditamos e temos fé no futuro. Seguindo mais, o Espírito José fala que também a caridade é consequência da fé. E ele fala assim: se não é a fé que dá o amor, porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? A caridade também é filha da fé, meus irmãos. Isto porque a caridade, para que ela possa ser praticada, é necessário que tenhamos amor. E o amor só vai desenvolver dentro de nós quando tivermos fé nas leis divinas, acreditarmos na lei da justiça, da caridade e do amor, quando acreditarmos na lei da causa e efeito, quando tivermos fé de que os atos que nós praticarmos hoje terão repercussões, quando acreditarmos e tivermos fé que o bem que praticamos hoje, que a caridade que praticamos hoje, ela terá causas no futuro. Ela vai ser reconhecida no futuro, além de ajudar o próximo no momento, ela também será reconhecida pelo nosso Criador. O amor, ele nasce dessa fé, desse acreditar. E podemos falar, acreditar nos nossos irmãos, ter fé nos nossos irmãos. Acreditar que nós vivemos fraternalmente, devemos viver fraternalmente. Acreditar que todos nós somos filhos de Deus e que todos nós somos iguais perante o Criador. Quando entendermos e acreditarmos nisso, nós vamos sentir a necessidade de ajudar o próximo, de ser caridoso. Gostaria também de acrescentar mais uma virtude que também nasce da fé e que é uma virtude que realmente estamos precisando, especialmente nesse momento, que é a paciência, meus irmãos. A paciência também é filha da fé. Porque, para que tenhamos paciência, nós temos que acreditar, ter fé de que tudo acontece segundo uma ordem e que Deus controla essa ordem. Nada acontece por acaso e nada cessa por acaso. Nada se avança sem pulando degraus. Tudo acontece na sua ordem. E esse momento que estamos vivenciando vai passar. Chegará um momento que nós vamos atravessar esse momento difícil. E entraremos num mundo, espero que diferente para melhor. Então, acreditar na lei do progresso, ter fé que tudo acontece no seu momento, no tempo certo, nos dá a paciência para esperar que essa ordem natural siga
o seu rumo. Então, meus irmãos, vamos esperar, vamos ter paciência nesse momento para enfrentarmos essa situação difícil. Portanto, meus irmãos, a fé, quando bem compreendida, bem entendida, quando nós realmente compreendermos a fé no seu verdadeiro sentido, no sentido pregado pelo Mestre Jesus, esse sentido que a doutrina espírita vem esclarecendo, ela será para nós individualmente, uma ferramenta de evolução. Conforme falado até o momento, quando nós entendermos que a fé, ela é esse sentimento inato dentro de nós e que nós precisamos desenvolvê-la, e ao fazer desenvolvê-la, ela será essa mola propulsora, ela vai despertar e fazer eclodir as demais virtudes. Nós vamos entender que a fé precisa e deve ser trabalhada por nós. No entanto, a fé também pode ajudar, auxiliar aos nossos outros irmãos, aquelas pessoas que convivem conosco, aquelas pessoas que cruzam o nosso caminho. Isso porque a fé, ela é contagiosa. E é nisso que fala o nosso irmão no terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, quando o nosso irmão espiritual fala assim: a fé sincera é arrebatadora e contagiosa. A fé verdadeira, meus irmãos, a fé sincera, a fé bem compreendida, ela nos domina, ela domina o nosso ser, ela domina o nosso espírito. E ela funciona dentro de nós, auxiliando na nossa evolução, mas ela também se irradia e pode contagiar outras pessoas. Daí, meus irmãos, a importância de uma fé ativa. A fé tem que ser ativa. Por isso, nosso irmão espiritual nos fala logo no início que a fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. A fé não pode ser guardada para a gente, guardada para nós. Nós temos que irradiá-la. E como faremos isso? Nós podemos irradiar a fé de duas formas, meus irmãos. Uma delas é pela palavra. A fé pode ser ativa pela palavra. E o nosso irmão espiritual nos ajuda a entender isso quando ele assim nos fala. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma. Sim, meus irmãos, aquele que tem a verdadeira fé, que trabalhou e desenvolveu a verdadeira fé, aquele cuja fé o domina, transborda e permite que esses irmãos tenham palavras persuasivas. Não é palavras de convencimento, meus irmãos, não é palavras de retórica. Afinal de contas, quem compreende a verdadeira fé não faz proselitismo, mas ele ajuda as outras pessoas a também conhecerem e compreenderem a fé. Por meio de palavras, ele ajuda as outras pessoas a entenderem que a fé precisa ser trabalhada e desenvolvida. Mas não é só por palavras, meus irmãos. A fé precisa ser ativa também por obras, por ações, por atitudes. E é isso que também o nosso espírito, o amigo, ele nos fala, quando ele nos diz assim: pregai pelo exemplo da vossa fé para dá-lo aos homens.
pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Da mesma forma que as palavras podem ajudar os nossos irmãos a compreenderem a fé, o exemplo das nossas atitudes, o exemplo das nossas condutas, elas também vão tocar aquelas pessoas que estão à nossa volta. Com a fé desenvolvida e com as virtudes que a fé irá desenvolver, nós podemos ser exemplo. E desse exemplo, persuadir outras pessoas a também procurar trabalhar a sua fé e desenvolver as suas virtudes. A fé, portanto, meus irmãos, pode ser irradiada por nós, por palavras e por ações. Mas ela precisa ser sincera, meus irmãos. Ela precisa ser verdadeira. Fé vazia não é benéfico para ninguém, nem para quem a tenta demonstrar aparentemente, nem aqueles à sua volta que enxergam nessa pessoa essa aparência. Então, o desenvolvimento da fé verdadeira e sincera deve ser trabalhada por nós e deve ser por nós irradiada através de palavras e obras. Por fim, meus irmãos, eu gostaria de trazer um último tópico, um último ponto que o nosso irmão José, Espírito Protetor, nos esclarece, quando em uma frase bastante simples, mas de grande profundidade, ele nos fala assim: não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Aqui o Espírito José, assim como todos os espíritos superiores, ele condena a fé cega. Aquela fé que acredita por acreditar. Aquela fé que não submete aquilo que acredita ao crivo da razão, do bom senso. Aquela fé que não permite que seja analisada. Sim, meus irmãos, essa fé cega é condenada pelos espíritos superiores. Porque foi essa fé cega que engessou a evolução da humanidade ao longo dos séculos. É essa fé cega que não permitia que dogmas fossem analisados e submetidos ao crivo da razão, engessou a evolução da humanidade. E é hoje essa fé cega a principal causa da incredulidade. Isso porque ao longo dos séculos e ao longo dos séculos de trevas intelectuais, num dado momento, podemos dizer que há cerca de 1,5 século atrás, o homem despertou para a razão. O homem passou a ter desenvolvimento intelectual, a ter um conhecimento suficiente para pôr em xeque os dogmas que nunca foram questionados. Que a partir do momento que esses homens racionais passaram a analisar e a questionar esses dogmas e a ver que não havia um fundamento, eles passaram a se tornar incrédulos. Então, na verdade, meus irmãos, podemos dizer que a grande maioria dos incrédulos são incrédulos pelo simples fato de não aceitarem cegamente determinados dogmas. Não é essa a fé pregada pelo Mestre Jesus. Não é essa a fé esclarecida pela doutrina espírita. A fé, bandeira da doutrina espírita, a fé que Jesus pregou é uma fé raciocinada.
Ela é aquela fé que questiona. Questiona tudo, meus irmãos. Questiona, inclusive, as instruções dos espíritos superiores. Os próprios espíritos superiores nos falam isso. Questionem sempre toda e qualquer informação, toda e qualquer instrução, toda e qualquer orientação, todo e qualquer dogma deve ser questionado, analisado sob o crivo da razão e do bom senso. Então, meus irmãos, é essa fé raciocinada que nós devemos compreender. Nós temos sim que submeter a fé à razão. E essa fé racional que vai se tornar inabalável dentro de nós, dentro de cada um de nós. Então, meus irmãos, esse é um pequeno tópico. Você vê que tem bastante coisa a falar, nós falamos sobre bastante coisa, não é? Porque realmente a fé é um tema muito complexo. Mas nesse momento é importante que nós tentamos compreender a fé da forma que Jesus pregou. E essa fé sincera e verdadeira, ela deve trabalhar em nós. Nós devemos deixar essa fé trabalhar em nós. Deixá-la desenvolver, permitindo que ela faça eclodir as virtudes que estão dentro de nós. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção. Que a paz do Mestre Jesus esteja reinando em nossos corações, espalhados pelo nosso orbe terrestre. Fiquem com Deus.